Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês mais uma análise de Cavaleiros do Zodíaco, o Knights of Zodiac da Crunchyroll. Mais precisamente do episódio 5, O Mundo dos Mortos. Então venham comigo por essa jornada. Sendo que, primeiro, esse episódio, apesar de manter aquele padrão de 3 blocos, ele tem uma estrutura muito mais fluida entre os três, onde temos realmente uma grande história principal entre os três, com o primeiro e o segundo bloco tendo pequenas histórias adicionais que ajudam a enriquecer o enredo. No caso, nós temos a história de entrada, mostrando justamente a conexão forte, quase telepática, podemos dizer assim, entre a Shunrei, a irmã de criação do Shiryu, e o próprio Shiryu, é claro, mostrando visões do futuro do que deve acontecer, inclusive mostrando ao longo do episódio o quanto ela sente realmente o perigo e o que acontece com o Shiryu, a ponto de mais pra frente, ela falar pro mestre que ela quer tentar ajudar a fazer isso de forma ativa pro Shiryu. Então aqui ela tá fazendo um ritual de oração pra ajudar ele, sabendo que isso vai realmente afetar ele diretamente e que ela pode sofrer as consequências de estar lidando com poderes tão grandes, né? No caso, as forças das trevas contra o qual o Shiryu está mexendo. Isso aqui é ótimo, porque temos aqui não apenas mostrando como pouco a pouco ela e o Shiryu foram criando um processo de amizade, com ele se abrindo e ela também, e eles mudando pouco a pouco de postura, se entrosando cada vez mais, o que inclusive ajudou o Shiryu a pegar no futuro, a desenvolver a capacidade de amizade e de lidar com outras pessoas, mas também vemos o forte laço que ela se desenvolveu com ele. Então não temos simplesmente uma pessoa, o que já seria ótimo, né, que é apaixonada pelo Shiryu e que tá rezando por ele. Não, estamos falando uma pessoa que desenvolveu uma amizade fortíssima com ele e está fazendo um ritual sabendo das consequências que pode ter para de forma ativa poder ajudar ele à distância, o que realmente acontece ao longo da história, já que permite que ele, que estaria inconsciente depois do segundo golpe do Máscara da Morte, poder pegar e despertar para tentar se recuperar e lutar contra o Cavaleiro de Câncer. Porém, retomando ao início da história, né, onde temos os cavaleiros descobrindo a casa de Câncer e vários rostos espalhados pela casa. E aqui é interessante, porque nós não vemos como aquilo que dá impressão, aquilo que é transmitido, inclusive, na adaptação original e nos quadrinhos clássicos, né? Que seria como se estivéssemos meio como se fossem os pedaços das pessoas espalhados. Não, aqui tem o Armacabro, só que diferente. É quase como se toda vez que fosse atingido pelo golpe do Máscara da Morte, o golpe dele absorvesse a alma da pessoa, prendendo realmente ele entre os mundos daquele espaço entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e com isso meio que o corpo ele é absorvido pela casa, se tornando meio que uma estátua de pedra que tem até uma certa capacidade do Cavaleiro de Câncer modelar a casa para posicionar as cabeças, né? Então realmente aqui ficou um pouco mais interessante e mais elaborado todo esse processo do Máscara da Morte ter o título dele do que no material original, na minha opinião, né? E inclusive até com a piadinha, não, eu vou colocar aqui, colocando você com tal expressão, sabe? E isso ajuda a acentuar ainda mais uma coisa importante, né? O quão cruel é o personagem. Temos que lembrar que ele já tinha uma postura bem debochada e não ligando para as coisas quando lida com o mestre ancião. E o conceito de justiça basicamente a pessoa mais poderosa que vencer os combates vai ser quem definir o que vai ser justiça ou não. Então sempre eu vou lutar por aquilo que é mais forte, mais poderoso. Inclusive temos que lembrar que no episódio anterior, mais precisamente uns 2 episódios atrás, mas no segundo episódio, quando é mostrado que os Cavaleiros de Ouro recebem a notícia que é conversado com eles e o mestre do santuário sobre ter que matar a Athena, ele tá quase nem aí, mostrando realmente um aspecto bem cruel e que não liga de matar as pessoas, sabe? Então, temos um personagem vilão que é extremamente bem caracterizado, né? E que é meio, se eu estou dizendo que eu posso lutar pela justiça, eu posso fazer qualquer coisa. Gente, cada reflexão ótima que dá pra fazer tendo esse personagem com essa personalidade de
de vilão eu acho maravilhosa. E é justamente a luta contra o aspecto diferente do Mestre Ancião e que se reflete justamente no Shiryu. Que é justamente o conceito de justiça como sendo algo atemporal que você reflete, filosofa sobre, e não simplesmente uma coisa que é definida, né? É um pouquinho aquela discussão famosa entre moral e ética, né? Com moral sendo justamente as normas e leis que regem, e costumes que regem um local, uma região, um período de tempo, né? E a ética é justamente a tentativa de você transcender isso, de você pegar e ver quais são aquelas coisas que seriam os mais universais, que ajudariam a humanidade como um todo, né? Isso de uma forma bem resumida, depois aconselho muito quem pegar e pesquisar sobre isso. Mas enfim, então esse personagem, na minha opinião, tá bem construído, assim como a batalha dele contra o Shiryu, e finalmente somos mostrados ao mundo dos mortos, e realmente uns mortos bem apavorantes, né? Apesar que dá um aspecto um pouco alienígena pra eles, mas tudo bem. E finalmente a Saori atua de forma de forma ativa, né? Já que ela usa parte dos poderes de deusa e o fato de que ela tá justamente no mundo, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, devido à flecha que tá no peito dela, pra conseguir mandar o Shiryu de volta e reverter o poder do ataque do Cavaleiro de Câncer, né? Temos que lembrar que não é que o Shiryu está morto, ele está meio que preso na estrutura da casa, com a alma dele presa entre os dois mundos, né? Inclusive, não é que a alma dele é arrancada, né? Realmente, o corpo dele é arremessado entre as dimensões, e com isso a alma dele fica no outro, fica justamente no mundo daquele monte que a gente viu, né? Que é aquela limbo entre os dois, a realidade espiritual e material, e o corpo mesmo fica preso na casa de Câncer nesse processo. E voltando ainda por cima, quando a gente pega a questão do Mestre do Santuário, temos uma questão muito legal, que é o seguinte: enquanto isso, nós vemos realmente os Cavaleiros de Ouro fazendo alguma coisa, porque eles se juntam com as Amazonas para pegar e mostrar o caminho para o Star Hill, a Colina das Estrelas, né? Que é um local tão secreto que só o Mestre do Santuário tem acesso. Então, que segredos lá que tem lá dentro? Afinal, se vamos ter toda uma jornada envolvendo aquilo, com certeza devem ter coisas mais elaboradas. Temos que lembrar que se temos uma coisa importante, que é a armadura de taça mostrando uma profecia, ou a profecia ela é verdadeira e temos outras coisas envolvendo isso que não foram mostradas, ou ainda por cima a profecia é falsa, mas isso envolveria manipular a armadura de taça, ou criar um tipo de sistema de ilusão muito poderoso que transcenderia a capacidade dos próprios Cavaleiros de Ouro superarem ilusões, como foi mostrado ao longo da história, basicamente. Que, tipo, eu acho que mostrar o Cavaleiro de Peixe superando as ilusões do Cavaleiro Dédalus de Cefeu foi mostrar muito como os Cavaleiros de Ouro não seriam enganados por uma ilusão simples, né? E o terceiro, o próprio espaço-tempo foi manipulado de alguma forma para mostrar um futuro onde Atena perderia e está sendo manipulado por causa disso, né? Lembrando que temos nos quadrinhos a questão de que quando surge essa questão da profecia, nós temos o próprio Cronos manipulando o espaço-tempo a favor dele. E, inclusive, temos outros seres tentando manipular a seu favor também. Então, ainda não sabemos como vai ser isso dentro da história, já que temos duas histórias sendo mescladas aqui, né? Que é a história clássica com a história do Next Dimension de Cavaleiros. Porém, voltando tudo, uma coisa que eu achei muito interessante é quando é mostrado que o mestre do santuário, ele foi o mestre do Cavaleiro de Ares e o mestre do Cavaleiro de Cefeu. Em primeiro lugar, com isso, a gente finalmente dá ainda mais uns detalhes para toda a linhagem que chega até o Shun de Andrômeda como um cavaleiro de bronze de Andrômeda, né? E a gente com isso consegue já elaborar um pouco mais a história do Mu de Ares e do próprio mestre do santuário. Lembrando que quem conhece os quadrinhos sabe que nunca foi detalhado muito o passado do mestre, ou como foi o treinamento do Mu, inclusive. Então, com isso a gente tem alguns detalhezinhos extras que a gente nunca foi, assim, mostrado, o que é bem legal e ajuda a enriquecer a história, né? E que imagine o impacto que vai ser quando o Mu descobrir os segredos do mestre, e ainda por cima, temos que lembrar, se o Mu tá fazendo tudo isso, considerando que o mestre atual do santuário foi o mestre dele, imagina o impacto dele ter que pegar o tempo todo
complicado lidar contra o próprio mestre, a pessoa que treinou ele desde pequeno, ainda por cima, né? O grau de desconfiança. Por outro lado, se o Cefeu, ele foi aluno direto do mestre do santuário, faz sentido ele desconfiar de algumas coisas e perceber algumas coisas, ainda mais sendo ele um cavaleiro capaz de criar ilusões, o Cefeu, ser capaz de enxergar através de tramóias e ilusões para conseguir entender o que é que está acontecendo. Então faz um pouco mais de sentido esses segredos do santuário, o Cefeu já ter descoberto algumas coisas e ter orientado justamente a June para tentar pegar e descobrir o que está acontecendo. Então, no próximo capítulo, devemos ver, inclusive, a segunda parte da batalha do Shiryu contra o Cavaleiro Máscara da Morte, ao mesmo tempo que teremos, se tudo der certo, a saga de Star Hill prosseguir, que continua cada vez mais interessante. E um detalhe... Temos que ver que ficou apenas Ikki e Tatsumi defendendo a deusa Atena. Será que vai acontecer alguma coisa? Lembrando que nos quadrinhos, quem pega e defende a deusa Atena de um ataque de soldados é os antigos cavaleiros de bronze que saíram da Guerra Galáctica, né? Aqueles 5 que foram meio, perdendo um torneio, né? Então, será que a gente vai ter o retorno dos cavaleiros de bronze menor também aqui contra os ataques do santuário? Vamos descobrir isso no futuro. Coloque suas teorias aqui embaixo. Se gostaram daquele like, compartilhe com seus amigos. E falou!